Cast. Panteão Cast. A ideia de hoje é fazer com que as pessoas entendam. Panteão Cast com Julimar Silva. Toda essa questão assim. Eu acho que é uma questão de respeito mesmo, né? Tudo passa por respeito. A pessoa de tudo Panteão Cast. Exatamente. tudo, a gente vai falar sobre essas coisas, que as pessoas elas olham pra outra. Panteão Cast. O que tem a ver isso, né? Com política pública, né? Panteão Cast com Julimar Silva. Muito bem, olá Caxias, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais, obrigado a você que nos assiste diariamente, né, ou nos cortezinhos lá na própria página do Instagram do Panteão Cast, ou lá na minha página também, lá no canal do Júlio Massivo, que eu boto o link, boto pedaço em todo lugar aí para o pessoal ficar sabendo que o Panteão já existe. E eu quero agradecer a você que nos dá aí o prazer da audiência, né, que acompanha um pouco daquilo que acontece na nossa cidade, né? Então, muito obrigado aí a todos e a todas. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui o Nando Santos, que faz parte do Conselho Estadual LGBT, e a gente vai conversar um pouco sobre o combate à LGBTfobia. A gente escuta falar, né? Parece uma realidade muito distante, muito realidade do sul do Brasil, né? Porque tudo a mídia nacional, né? Me refiro, repercute por lá, né? Primeiro, mas é uma realidade que está presente no território nacional e a gente precisa conhecer para saber como se prevenir, né? Dessas violações, dessas violências que estão por aí. Mas que no fundo o que a gente quer não é violência não, né? O que se quer, que a sociedade de um modo em geral quer, é a paz, né? Em todos os segmentos, em todos os gêneros, né? Acredito que seja essa a lógica da política pública, e quem quer viver num mínimo de paz em sociedade, né? Por isso que a gente trouxe aqui o Nandos. Agora aprendi a falar o nome dele correto, né? Porque o nome dele é Nandos Santos. A gente só falava Nando Santos, né? E aí, Nando, obrigado mais uma vez por estar aqui. Boa tarde. Primeira vez você falou um pouco mais da sua vida, né? Hoje é mais política pública, né? Isso. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde ao Maranhão, boa tarde às Caxias e às cidades vizinhas que estão nos acompanhando. Maravilha. Assim dizer que é uma importância, porque esse tema esse mês, no dia 17, foi o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Por isso nós estamos trabalhando ainda, até o final do mês, é o dia 30, a gente está trabalhando esse tema. E hoje é o dia que a Gleps costuma fazer todas as reuniões dela, dia 24. Né? Mas a gente hoje vamos nos prender nesse podcast e à tarde nós vamos só discutir algumas outras coisas para poder ficar. Quer dizer, vocês estabeleceram Exato. Todo dia 24, que as pessoas falam tão mal, a gente resolveu ressignificar fazer o dia ter um número importante, pelo menos para aquela categoria, aquele segmento, né, de pessoas. Aliás, vocês se referem como segmento mesmo, né? Isso, segmento. Para não classificar, nós não somos mercadorias, nós somos objetos, então a gente evita classificar, né? Muito bem. Quero só mandar um recado aqui para o nosso parceiro, o Instituto Cuidar. Obrigado aí ao Instituto Cuidar, que graças a uma parceria, agora também com até a Unimed também está nessa parceria agora com o Instituto Cuidar para poder ofertar planos de saúde assim com muito mais qualidade, e ampliou também o número de categorias que estão incluídas para serem prestigiadas pelo plano, né, pelos planos. Atenção você que é estudante, servidor público de um modo em geral, profissionais de educação física, comerciários, arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, administradores e profissionais e demais classistas
chegou a sua vez de terem seus planos de saúde, médico e odontológico. Uma parceria entre a SM Corretoria e Consultoria e operadoras Humana, Mediplan e Unimed está possibilitando essa parceria, a comercialização de planos de saúde individuais, empresariais e coletivos com carências reduzidas a partir de R$ 78,84 o plano médico, R$ 14,90 plano odontológico vigentes para os estados do Maranhão e Piauí com o apoio do Instituto Cuidar. Então, os interessados entrarem em contato com os seguintes números: 984828461 e 988537913. Atendimentos aí de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O Instituto Cuidar fica ali na Avenida Central, na loja 7, em frente ao UBS do Piquezeiro. Ali depois, quem vai seguindo aqui, quem está aqui no centro de Caxias e vai seguindo ali rumo a Narco e Joias, ali também a Praça Dom Luiz Marelinho. Depois da Praça Dom Luiz Marelinho tem lá a UBS, né? Você vai encontrar a UBS do Piquezeiro e bem em frente fica o Instituto Cuidar. Então, um abraço aí a todos do Instituto Cuidar. Mostrar aqui o livro, né? A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Quando você compra também vem aqui o... Cadê? Achar que não está querendo sair. Tem um marcadorzinho aqui do lado, né? Um marcador para você colocar entre as páginas aí. Esse livro foi editado pela editora Literando e nós estamos aí levando esse livro que, graças a Deus, entre as pessoas que fazem televisão, né, as pessoas que cuidam, que querem saber um pouco mais sobre a televisão de um modo em geral, mas principalmente sobre TV regional, está sendo bem aceito, graças a Deus. Já tive uma participação lá na Intercom e estamos em diálogo. Pode ser até que vire uma mesa redonda na Intercom desse ano, esse livro. Que massa, né? E obrigado aí ao Gustavo Fischer, que me convidou lá para esse bate-papo. Então, você quer adquirir esse livro, ele está até sexta-feira agora, até dia 26. Eu tô fazendo o seguinte: você comprando o livro A Nova Televisão Regional, você leva o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Ele está R$ 149,90, tá? Eu resolvi colocar no livro a pesquisa toda, porque aqui é minha dissertação de mestrado, né? Então, eu coloquei os anexos também, o que foi transcrito, para você saber exatamente de qual programa eu estou falando, o programa de televisão. Dizendo lá o que cada apresentador falou, cada pessoa que foi entrevistada falou e tal. Então, e tem a parte da análise, você vai entender mais sobre a legislação sobre TV no Brasil, no que diz respeito à regionalização televisiva. Então tá um livro muito legal, assim, que eu passei a compreender mais sobre o tema, assim, de uma forma que eu estou me aprofundando. Inclusive, acabei de entrar em contato com o andamento de um projeto que a Jandira Fegali apresentou lá na Câmara dos Deputados, mas que ele simplesmente chegou no Senado e parou no Senado Federal. Porque na época não interessava aos grandes meios de comunicação regionalização, e me parece que essa pauta está voltando e eu já estou pegando aí todo o andamento do projeto, até onde ele parou, e até vendo como sugerir, já que eu fiz um estudo sobre a área, como sugerir um disciplinamento de uma grade de programação que contemple televisão regional. Eu vou fazer, um trabalho de pesquisa também, e quem sabe pode surgir daí um novo livro, viu? Então, eu quero pegar desde toda a discussão que está acontecendo lá, por que parou, quem são os interessados em que essa discussão pare, por que não querem regionalizar. Porque eu lhe digo aqui, uma televisão regionalizada, ela contempla muito mais temas, muito mais público, muito mais profissionais trabalhando, muito tudo. E a gente tem alguns interesses que não estão querendo muito isso aí. Mas é um debate.
Então fique à vontade aí para poder adquirir o livro. Você adquire também na Amazon e na Hotmart, ok? Muito bem, gente. Ó, vou só mostrar aqui o trabalho do Lutécio também. O Lutécio foi quem fez o banner aí do Nando Santos, membro do Conselho Estadual LGBT. Tá aí. O Lutécio, né, que tá passando aí, fez uma bateria, né, tá se recuperando. Bateria aí de exames também, tá se recuperando. Melhoras aí, Lutécio. Sucesso. E o Lutécio faz essas artes aí maravilhosas e ele faz todo o layout. Então você quer fazer aí banners, promoções da sua empresa, entre em contato com o Lutécio. @Lutécio Lopes lá no Instagram. Tomara que ele... Agora a gente conversa aqui com o Nando Santos. Nando, eu queria começar falando um pouco da cidade, né? Como você que é integrante do Conselho Estadual, primeiro, como é que foi disputar um assento, né? Exatamente, eu gostaria de cumprimentar a todos os LGBT da cidade de Caxias, em nome da pessoa do Edilson da Coab, que é muito conhecido. É verdade. Ele é o precursor de todo esse Movimento, percurso, né? Movimento, né, tudo. E hoje eu estou no Conselho Estadual por causa dele e junto com ele também, né? Sim. E nós somos titulares de suplente e eu estou fazendo esse papel porque ele também está com muita tarefa em relação à cultura dos idosos, que ele cuida especificamente dos idosos. Quer dizer que se voltou Cresceu, agora, se voltou agora mais pro... Então eu estou cuidando dessa parte mais específica, mas eu gostaria de cumprimentar, assim, para ficar focado nos grupos, o grupo Revelações e Babado, que é direcionado hoje pelo Natanael, e o grupo Os Inocentes, que é pelo Mábio. Nesses grupos concentra mais de 400 LGBTs da cidade de Caxias. Mesmo? E mandar um alô especial para o grupo da Agleps, que também concentra mais uns 250 pessoas LGBTs de Caxias. Poxa. Né? Que é importante a gente estar lembrando dos pares, para que as pessoas se sintam contempladas na nossa ação aqui. Maravilha. Julimar, ainda lembrando que os órgãos de Estado, né, Conselho Estadual LGBT, Fórum Estadual LGBT, as entidades da sociedade civil, que também são entidades LGBTs que estão apoiando esse movimento todo, estão se colocando à disposição para que o município, ao precisar de apoio, auxílio, encaminhe documentos solicitando para que eles possam estar ajudando, né, nas orientações. Muito bem. E como nós estamos começando falando hoje de LGBTfobia, é interessante que as pessoas saibam o que é isso, né? Exatamente. O que é essa LGBTfobia? Vamos lá. Só que assim, eu queria só que você destacasse que você está desde quando já no Conselho? Do Conselho, 2021. Desde 2021, né? Isso. Esse era meu último ano já. Né? Quem vence aí tem que ter novos conselheiros. Não repete, não? Não pode se reeleger, não? Porque a GLEP já foi reconduzida. Já teve lá a Camila e o Cairo Lobo. Pois ok. A gente vai seguir aqui. Tem uma pessoa me ligando. Infelizmente não vou poder atender agora, neste momento, né? Só informar aqui que não vou poder atender, mas eu queria iniciar, e aí já para que você comece a responder sobre esse assunto, como é que está o diálogo, primeiramente, porque a gente sabe que a violência ela é resultado final, mas como é que vocês estão trabalhando um diálogo institucional exatamente para poder enfrentar qualquer tipo de violência, né? Pois aqui em Caxias, né? Eu vou falar de Caxias primeiramente. Caxias tem duas propostas para os LGBTs hoje, né? Uma que nós estamos construindo o Plano Municipal de Políticas LGBT, que é uma coisa que a gente já vem lutando desde 2018, e também está sendo criado 2 núcleos em Caxias que vai beneficiar as pessoas LGBTs. Um na Secretaria da Mulher, né, que chama Núcleo de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, que vai atender as travestis e as transexuais, né? Já está funcionando. E as lésbicas, que também já vai estar juntos, já está aberto esse núcleo, né? Coordenador pela Érica. E também na Secretaria de Assistência Social tem a Franciane Barradas, com o Núcleo de Direitos Humanos, que tem dentro desse núcleo as pessoas quilombolas, matriz africana e também LGBT. Tudo isso é diálogo que estão sendo construído passo a passo, né? A gente sabe que esses não é tão simples assim lidar com esse segmento, mas já está sendo construído. É uma esperança que a gente tem que aconteça o mais breve possível. Antes não tinha, né? Não tinha. Já é um avanço. Vai se construindo, né? Exato.
E inclusive vai ter uma escuta, né? Já teve a escuta com o pessoal de matriz africana, já teve uma escuta com os quilombolas, agora vai ter a escuta com os LGBTs. Inclusive todo mundo fica atento, porque vai avisar o dia onde a gente vai parar uma manhã para ser ouvido, né? Para que haja um diagnóstico do que a gente realmente quer e precisa, para poder partir para a luta, certo? Muito bem. Eu perguntei exatamente isso porque eu estou percebendo que vocês já estão mobilizando, porque assim, quando qualquer segmento, né, que aí eu me refiro ao segmento LGBTQIAPN+, agora, né, tem um PN na frente, vocês precisam também estar participando da construção, porque senão, como é que vocês todo dia, né, têm os direitos violados e não estão na política pública? Você tem que participar da política, da construção da política pública. Exatamente. Correto? Quer ver uma dificuldade que a gente tem hoje, assim, por ser uma coisa que acontece há muito tempo, Exato. mas por ser uma política nova, porque hoje o crime de homofobia foi a partir de 2019, e que é tipificado pela lei de racismo, né? Não existia antes um crime de homofobia. Então, assim, hoje toda a LGBTfobia, que vai desde a transfobia, a lesfobia, né, a bifobia, vai tudo contemplado no crime de homofobia. A lei de homofobia contempla todos esses crimes para que os agressores não saiam impunes, né? Então, assim, mas desde de lá para cá, as pessoas nem todas conhecem seus direitos. Está sendo implementado aos poucos? Você percebe que está sendo implementado, porque está havendo mobilização por parte das ONGs LGBTs, por parte dos conselhos, do Conselho Estadual, que dá todo esse direcionamento para as ONGs, e o fórum, né? Para que as ONGs sejam caminhadas. Então, assim, a gente tem feito a participação e a gente pede que os LGBT participem mais de conhecer seus direitos. Eles precisam estar mais presentes nas ações, nas reuniões, porque às vezes eles ficam de fora, às vezes criticando, às vezes debochando, e não conhecem o próprio direito. E muitas vezes a pessoa é maltratada, por exemplo, num atendimento, e ela pensa que foi maltratada, mas ela não conhece, nem quem maltratou também conhece. E nem conhece, né, a lei que protege isso. ela. Porque se ela conhecesse, ela chegava educadamente para a pessoa e dizia: olha, você me feriu o meu direito, porque você tem que agir dessa forma, está no artigo, está na lei e tal. Exatamente. Como a pessoa não sabe, a outra também não sabe, fica isso por isso. Aí fica aquela briga, né? É verdade. E a gente não quer comprar briga nem fazer briga com ninguém. A gente quer só que os direitos de todas as pessoas sejam respeitados, só isso, né? E para isso acontecer tem que haver diálogo, né? É verdade. Diálogo é muito importante. As pessoas têm que dialogar. Todo mundo, ninguém faz nada sozinho. Às vezes a pessoa quer fazer uma festa, quer fazer um movimento grande. Mas precisa de um apoio de alguém. Mas precisa de alguém, e do público também, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, hoje a gente está construindo uma rede, né? Hoje, eu queria até que você falasse, antes da gente entrar de fato nessa questão do crime em si, né? Como é que está o movimento, eu posso chamar de movimento, né? Dos vários segmentos que existem em Caxias, do público LGBTQI PN+, né? Como é que está estruturado assim? São vários segmentos que buscam interesses diferentes, ou é tudo a mesma coisa? Porque todas as pessoas acham que é tudo... Eu vou só facilitar uma coisa. Como é que todo mundo está numa mesma associação? Como é que funciona isso? Vou só facilitar uma coisa em relação a essa questão da nomenclatura, que as pessoas às vezes ficam preocupadas em falar ou dizer. O Conselho Estadual decidiu que, por não ter havido ainda a conferência LGBT, na última conferência ficou definido o seguinte: LGBT QIA mais. E mais. LGBTI mais. Só. Até LGBTI mais. Não tem o A mais. Então, né? assim, esse foi surgindo depois da última conferência. Qual foi a opinião, para não criar muita discussão, para as pessoas não ficar perdidas, preocupadas se está falando certo ou errado? A orientação é que a gente se contenha no LGBTI+, respeitando todas as outras, é claro, para não preocupar. E até a próxima conferência, que provavelmente seja ainda esse ano ou o ano que vem.
Aí, a partir da aprovação lá na Conferência Nacional, é que passa a ter validade de fato, tudo que as pessoas criaram aqui, né? Mas é interessante falar para as pessoas entenderem. Exatamente. Porque, no fundo, são vários públicos, né? E às vezes as pessoas se sentem... Quando a gente fala o mais, é porque a gente está falando de todos. Não está deixando de fora, não. Eu confesso... Quando a gente fala é porque a gente quer dar visibilidade, mas às vezes as pessoas nem conhecem, né? Nem conhecem, exatamente. A própria pessoa... Quem é do segmento não sabe que é daquela letrinha, não sabe de onde eu sou, né? Mas é interessante que vai discutindo isso e vai aprendendo. É verdade. Então, assim, como é que está o nosso movimento hoje a nível de Caxias? Hoje nós temos em Caxias a AGREPS, né? Nós temos a UNA LGBT, nós temos o grupo Crespos de Cacheados, que também discute essa questão LGBT, nós temos a UNEGRO, que também discute a questão LGBT, e a gente tem o Instituto Valdênia Menegon, que trata a questão de racismo, de ancestralidade, mas que também discute a pauta LGBT, e temos as secretarias que de certa forma discutem a questão LGBT, né? E temos grupos de WhatsApp que sem ter nenhum vínculo com nenhum outro movimento, mas discute questões LGBT, cada um no seu nível de entendimento, no seu grau de compreensão das coisas, né? Mas já tem, por exemplo, alguma tipo, ou tá tudo, ou os outros públicos estão contemplados nas associações que você acabou de citar aí, ou nos grupos? Não, tem gente que está sem grupo. Tem gente que está sem grupo, né? Por exemplo, tem as mulheres trans, tem as mulheres lésbicas. Isso. Como é que tá? Vou falar como é que está aqui. Hoje em dia foi criado em Caxias, até não sei se você lembra, mas vou falar o nome, pelo Razael na época. Sim. Razael, né? O PTT, né? União das Pessoas Trans e Travestis de Caxias. E aí Razael tá viajando, né? E ficou faltando assim, uma liderança para tomar frente dessa luta. Quando estava aqui também em Caxias, muito ativa a Camila, mas ela tá viajando para fora. Mas aí também tem o Cário Lobo, que é ativo na UNA LGBT. Mas de toda forma, essas entidades, cada uma fazendo sua parte, cada uma faz um pouquinho. Faz um pouco, né? E outras fazem mais, mas isso não inviabiliza nenhuma outra. Quanto mais estiver fazendo, melhor para a cidade de Caxias, né? Para acontecer as coisas. Nesse caso, porque assim, quando a gente fala da LGBTfobia, estamos falando das pessoas que têm algum preconceito, né, contra os segmentos, né, que a gente acabou de citar aqui. Isso. Mas assim, às vezes essa violação, ou uma violência às vezes até física, ela acaba sendo desencadeada por conta de um mau atendimento que aconteceu, de um desentendimento que ocorreu às vezes num atendimento de saúde ou num espaço que a pessoa devia ser atendida e não foi atendida, porque há uma aversão. E aí eu pergunto qual a importância desse núcleo que está sendo criado lá na Secretaria da Mulher. Bom, para contemplar também. A importância desse núcleo é que lá as pessoas trans e travestis, né, além dos órgãos de atendimento a essas pessoas, vão estar tendo orientação acerca dos direitos que essas pessoas têm, para que não haja atropelo nem falta de atendimento por questões de LGBTfobia, né? Então, assim, a partir do momento que um profissional, seja de qualquer área, da saúde, da educação, de qualquer área pública, vai atender uma pessoa, ele tem que saber que ele está atendendo uma pessoa. Exatamente. Não quer dizer que o gênero dela, a orientação sexual dela vai tornar ela diferente ou menor ou maior do que ninguém, né? Verdade. As pessoas têm que entender esse processo, tem que atender todo mundo por igualdade, porque a lei é para todos, não é isso? Que é a questão da isonomia. Exatamente, tem que prestar um atendimento universal, né? Agora, o que atrapalha as pessoas na hora do atendimento, eu me refiro às pessoas que estão no atendimento. Às vezes é como se referia a pessoa, às vezes... Eu percebo assim, quando eu converso com alguns profissionais, inclusive de várias áreas, eu converso diversas, né? A gente conversou, quando a gente estava construindo o plano municipal LGBT, a gente rodou todas as coordenações de secretaria, dialogando com eles. Qual é a grande questão? Geralmente são profissionais que são super atarefados, com muitas ações a fazer, e que priorizam outras questões, a não ser assim, tirar um dia para ler qual é o direito que aquelas pessoas têm, né? Então, assim, esse é um processo que vai ter que acontecer de forma que vai ter que haver uma sensibilização, um curso de sensibilização da rede de atendimento às pessoas, saúde integral da pessoa LGBT, né?
vai acontecer de alguma forma, vai ter que acontecer. Já está melhorando, porque hoje já tem a questão do nome social, que muitas pessoas já respeitam os órgãos, né? Sim. A pessoa chega e a outra diz assim, como é que você gostaria de ser chamada? Pronto. Aí a pessoa vai dizer, eu gostaria de ser chamada dessa forma. A pessoa anota lá. Mesmo ela tendo identidade com nome masculino, mas ele está toda vestida de mulher, a pessoa respeita ela. Tem pessoas que não respeitam, mesmo tendo o nome modificado em documento, a pessoa conheceu ou soube que o nome... No passado o nome morto foi assim, a pessoa não respeita e acaba cometendo crime. Exatamente. Né? E aí que vem o perigo. É aquela história. Já é considerado crime a pessoa se referir a outro pelo nome morto ou não? Depende da forma que ela insistir, sim. Né? Porque assim, se ela não sabe já como falar... Já é uma agressão. Se a outra chega com um documento e mostra o documento com o nome feminino dela ali, e ela insiste em chamar o nome masculino, ela tá contraversão. Ela tá indo contra o princípio da outra, que mostrou o documento, que se apresentou como tal, assim, né? E aí a pessoa pode dizer para ela, olha, você não deve me chamar dessa forma, o nome tá aí. Se a pessoa persistir, né? Tem pessoas que persistem, a gente sabe persiste, que tem. Isso é fato. Aí é crime. Né? E aí não tem jeito. E aí você denuncia, né? Você procura os órgãos competentes, né, para denunciar. Se isso acontecer. Como é que está essa questão? Depois eu vou voltar a esse assunto, né? Porque tem uns temas que são mais graves, né? Digamos assim. Na sua avaliação, onde está hoje a maior causa de LGBTfobia? É nesses ambientes onde a pessoa vai buscar atendimento, ou é na rua mesmo? Ou é pela intolerância de grupos? Como é que funciona? Como é que está isso? Bom, existem estudos específicos, não sei se em Caxias existe um estudo, mas acredito que não. Mas o que acontece hoje, muita gente, elas nem são homofóbicas, mas por uma questão de se proteger, de mostrar que é contra, querer parecer para os grupos de amigos, elas acabam atacando as pessoas para dizer assim, eu sou do contra. Entendi. E quem realmente é do contra nem precisa falar. A pessoa já sabe automaticamente. Já percebe, né? tudo. E não é crime você não gostar de LGBT. Não é crime você não pode agredir eles, nem com palavra, exatamente. E nem agressão física. É claro. Né? Desrespeitar. Se você não gosta, é igual o jiló. É amargo, come quem quer. É aquela mesma história É aquela história de você estar digamos, você vai para uma festa. Se você não gosta da festa, você vai para casa. Exatamente. Tipo assim, né? Agora, a outra pessoa tem direito, né? Ela vai circular. Exatamente. Vai circular, vai estar rodando. Aí eu digo como acontece esses casos das pessoas estar nos espaços, nos ambientes, ser maltratada na frente das pessoas. Qualquer pessoa heterossexual que seja maltratada em qualquer lugar, elas não acham ruim? E por que não respeitar o direito da outra também de se sentir ofendida por ser maltratada, né? Eu acho impressionante como a pessoa que está cometendo o crime, né, dizendo que não aceita que fulano esteja naquele ambiente, ela acha que só ela é um ser humano, né? E que só ela tem direito. Bom, por que a outra pessoa não tem o direito de estar lá também do mesmo jeito? Claro que tem, né? Isso, as pessoas o que o preconceituoso ou preconceituosa precisa compreender é que é uma questão mais de consciência mesmo, é de legalidade das coisas. Então, se todas as pessoas têm direito de circular nos ambientes. Uma outra coisa que é incrível, a gente sabe que é incrível e não acontece. Fala assim, as pessoas falam assim, mas ela não pode frequentar o banheiro das mulheres, não pode frequentar o banheiro dos... Gente, quando você chega em qualquer rodoviária, se você for pro banheiro, o banheiro tem uma portinha. Você entra e encosta a porta. Encosta e as pessoas fecha. ficam com essa desculpa. Desculpa para atacar as outras, entendeu? Porque não existe essa coisa de falar. Eu não tenho problema nenhum de usar um banheiro unissex. Se tiver uma mulher, uma senhora, eu espero, chego minha vez, fico lá fora. Não tem problema. As pessoas, quando têm educação, não tem problema com isso. Agora, as pessoas, quando têm já na cabeça o ódio plantado, tudo é um motivo para ela criar uma situação. Aliás, a propósito disso, tem lugares, tem ambientes que só tem um banheiro. E todo mundo usa aquele banheiro. É só na hora que um entrar e o outro ficar esperando. Exato. Tem lugares que ainda tem órgãos públicos. A gente anda, tem lá a plaquinha, a pessoa espera a sua vez. Tem um banheiro aqui, tá na sala. É questão de respeito mesmo, que falta respeito nas pessoas, né? Eu também acho. Eu acho que é uma questão de consciência, né? E
Tem que saber limites, né? Tem limite. A gente sempre Porque tem gente que quer criar um problema. A gente sempre bate na tecla de que assim, a pessoa nasceu uma pessoa, é um ser humano. Exatamente. Não estamos nem falando nessa questão de um homem ou uma mulher, é um ser humano, então vamos respeitar. Seja ele quem for esse ser humano. Aí depois vai ser, tá? É um homem, é uma mulher, é uma lésbica, é um gay. Gente, quando eu olho para uma pessoa na rua, eu não estou procurando sexo, eu estou olhando as pessoas que estão passando por mim. Exatamente. Então, assim, essa besteira de ficar falando que eu não gosto nem de ver. Então, com certeza, existe uma coisa chamada homofobia internalizada. Geralmente, essa homofobia vive dentro das pessoas que têm tendências LGBT, mas que não assumem quem e que não têm coragem nem de ser visto com LGBT, porque tem medo das pessoas reconhecer que ele também gosta. Quer dizer, aí ele faz tudo ao contrário para mostrar uma imagem. Mas olha, tem pessoas que percebem, viu? No fundo, tem pessoas que sabem pelo simples olhar ou simples conversa quem você é. Então não faça isso. Você falou uma coisa muito interessante, que é o subconsciente, ele trai você. Exatamente. No fundo você vai se revelando, né? É incrível. Eu já tive observando, e essa situação ela acaba sendo revelada pelo... O tempo é senhor de todas as né? coisas, né? Pelo tempo mesmo. Então acontece demais isso aí, porque é o chamado ato falho, né? Uma hora a pessoa... Eu não estou aqui citando nomes, mas eu estou citando casos. Casos, exatamente. Eu conheço alguns homofóbicos de Caxias, que você quiser conhecer também, vai lá no posto FU, à noite, depois das 9 horas da noite, fica paradinho ali na frente que você vê ele passando e pegando as minhas amigas lá para levar para os encontros. Então, assim, ele não é homofóbico de verdade. Tá vendo? Porque se ele fosse, ele não ia lá pegar, fazer não o encontro. Não ia fazer isso. Né? Ele é um personagem, ou não sei qual das duas personagens, age de dia, age à noite. Mas é verdade. Tá vendo? Rapaz, é incrível, né? O que eu fico observando é que, assim, ou a gente naturaliza o respeito. A gente precisa naturalizar o respeito em sociedade, porque a gente percebe aí que, graças a Deus, você está até com um relatório, né? Isso. Me parece que Caxias está evoluindo nessa questão, está na redução aos poucos, né? A gente está percebendo que por conta de um trabalho, e aí a gente faz questão de mencionar aqui o trabalho de várias entidades, governamentais ou não governamentais, né? Órgãos e entidades governamentais ou não, que estão se unindo, né? Para poder trabalhar uma prevenção. Porque quando você dá visibilidade, eu costumo dizer que é o seguinte: todo lugar que você põe luz tende a se afastar o que não gosta de luz, né? Alguma coisa que não gosta de luz, ela se afasta logo, né? Então, por isso que dizem assim, quando se ilumina uma luz, a criminalidade diminui naquele lugar que tem muita iluminação. A tendência é essa, né? Então, toda vez que uma política pública ela é implementada, ela tende a vai dando resultado. Eu até aproveito para fazer um pedido para a mídia de Caxias. A mídia de Caxias dá mais importância às ações que tratam do amor do que às ações que tratam do ódio. Quando houver pessoas solidárias fazendo alguma ação, bate naquilo ali, fala bastante, mostra para as outras pessoas, porque o amor também é dessa forma. É verdade. Ele vai se multiplicando, ele é contagiante. Assim como o ódio é contagiante, o amor também é. O amor também é. Se todo mundo decidir que a partir de agora vai amar as outras pessoas como ser humano, vai respeitar elas, ela vai estar ampliando esse leque do amor para todo mundo. Agora, se as pessoas ficarem insistindo naquela coisa de odiar, eu só lamento, a lei existe, ela vai acabar presa. E às vezes eu fico observando, porque assim, eu tenho um propósito aí futuro, né? Que eu vou até revelar aqui, né? Que eu acredito assim, que a gente precisa... Porque eu acho que o Panteão Cast ele começa a trabalhar esse lado, que é de multiplicar as boas ações. Porque assim, gente, se todo dia você pega um programa policial, gente, no programa policial, embora ele esteja lá em parte divulgando a ação da polícia militar ou civil e tal, gente, quando você divulga violência, você tende a multiplicar casos de violência. Às vezes a pessoa que assiste o programa do Datena, só um exemplo, o Datena ou de outro lá, o do Siqueira, do não sei quem,
a impressão que dá é que a cidade inteira está violenta. Por quê? Porque ele fala do início do programa até o final do programa só em violência. Agora vamos pro bairro tal onde aconteceu isso. Agora onde aconteceu isso. Eu digo, porra, a cidade tá impraticável andar nessa cidade. Aí a gente fica... Aí você pergunta, isso acontece nas TVs norte-americanas? Acontece de vez em quando. Mas eles não andam fazendo propaganda de crime, não. Exatamente. É por isso que eu acredito assim que quando você põe luz nas coisas, vamos colocar luz nas boas ações, quanta coisa boa está acontecendo na cidade. E aí às vezes um dia desses, vamos pegar os casos, ocorreram 5 casos pontuais de violência em escolas. Pareceu que o país inteiro tinha sido atacado em todas as escolas. Isso. Por quê? Porque todos os telejornais só mostravam isso. Graças a Deus, a nossa cidade ninguém morreu, né? E em outras cidades maranhenses também ninguém morreu. Mas a impressão que dava era que o país estava sob ataque. Então, assim, é essa a questão que a gente está colocando aqui. Então, por isso que a gente precisa dar vazão à política pública. Exatamente. Né? Então, não estou dizendo que o programa do Datena é só coisa ruim, não. Assim como o do Siqueira também, não é só coisa ruim. Tem coisa boa lá, mas se você fizer isso o dia todo dia, gente, a massificação é muito grande, divulgar coisa ruim, né? Então é importante que a gente olhe para a política pública, né? E aí você está cobrando mais espaço, né? Eu tiro uma observação assim pela Madre Teresa de Calcutá. Ela sempre falava assim que não me chama para fazer campanha contra a violência, me chama para fazer campanha por mais amor. Né? Você está falando, ao invés de fazer campanha contra as trevas, faz campanha por mais luz. Quando você coloca luz no ambiente, você tira a treva, né? Tira a treva. Automaticamente ela vai embora, né? Ou seja, você que... E mostrando o que é interessante. E falando do relatório, né? Vocês têm vocês estão fazendo esse acompanhamento anualmente, é isso? Esse observatório, Julimar, eu queria até que você citasse o nome dessas pessoas que são muito especiais para nós. São pessoas voluntárias, essas pessoas que estão aí embaixo, são pessoas voluntárias, entendeu? Membros do observatório? São membros de diversas entidades e movimentos, mas eles aí são voluntários nessa ação que eles fazem. Né? Quer dizer, o observatório é feito, o levantamento é feito por esses voluntários. Por esses voluntários. Caramba. Não é Estado, não é o município, são esses voluntários que constroem toda essa rede de informação, né? Eles ficam coletando. Quando acontece qualquer coisa no município, eles ficam acompanhando jornalistas, acompanham tudo, ligam para os municípios, sabendo se acontecer alguma coisa. Vou só mostrar aqui, só para você perceber aí, tem Observatório de Políticas Públicas LGBTI+, no Maranhão. Eu vou só citar aqui os nomes aí das pessoas. Ayrton Ferreira da Silva, né? Primeiro, Ricardo dos Anjos da Silva. Isso, presidente do Conselho. Presidente do Conselho Estadual, né? Isso. Quem faz é o Conselho Estadual, é isso? Não, ele não está aí quanto Conselho, ele está aí quanto Ricardo. Ele vai dando exemplo, porque eles são várias entidades. Entendi, como voluntário, digamos, isso. Né? Então, Ayrton Ferreira da Silva, Caio Mendonça de Jesus, Camila Dudman Oliveira, Carlos Mendes Lima, Carlos Wellington Soares Martins, Igor Manuel Nunes Farias Pinheiro, Lucas Moraes Santos, Caroline Silva Ferraz, Samanta Martins dos Santos, Francisco Carlos Ribeiro Nascimento, Tiago Gomes Viana e Valéria Silva Siqueira. Tem uma equipe também de elaboração do boletim, que é o aí são os mesmos, né? São os mesmos. E muito bem. E esse boletim ele é produzido considerando a realidade de todos os municípios do Maranhão? Anualmente eles fazem, todos os municípios, eles fazem levantamento geral, né? De tudo para acompanhar, porque eles trabalham em parceria também com as outras entidades a nível nacional, né? Que produzem o Grupo Gay da Bahia, outros grupos grandes a nível de Brasil. Estão bem relacionados, estão bem integrados, né? Então, assim, eles fazem esses levantamentos. Eles repassam informações para os outros repassam para eles, para que haja uma harmonia no trabalho aí. De modo que a gente, hoje em dia, tem que trabalhar com dados. Não adianta você falar que precisa aumentar a política pública se você não tem dados para ofertar. Mas hoje já está se construindo dados. Então,
Daqui um dia vai ter um observatório de Caxias também. Muito legal. Vai aparecer pessoas voluntárias para construir também esse observatório em Caxias. Mas é verdade. Para que haja mais fortalecimento para a política pública de Caxias. Vocês fazem com base só em dados oficiais ou não? Ou ficam também observando aquilo que não vai para a estatística? Além dos dados oficiais, a gente sabe uma estimativa de casos de subnotificação. Interessante. Aqui eles fizeram da violência letal, né? E a gente sabe que mesmo assim ainda tem pessoas que ficam na subnotificação. Porque tem município que morre uma mulher trans, mas na hora que pega o documento a identidade não está retificada, a pessoa fala que morreu fulano, José. Entendi. Aí não conta como não mulher conta, trans. Entendi. Mas só encosta mais. É o mais alinhado possível, as informações é o mais claro possível, mas a gente sabe que de fato existe subnotificação. Interessante. É muito interessante que esse trabalho ele seja feito, porque assim, você tem um controle e sabe o que está acontecendo no município e pode direcionar a política pública voltada para o segmento, né? Queria que você citasse também o site que é disponível, tem todas as informações para todas as pessoas lá, viu? Então, www.observatório LGBTI+, MA, né? Pronto. www.observatoriolgbtima.com.br observatoriolgbtima.com.br. Então você está lá disponível, né? Todo esse relatório. Todo esse relatório está disponível, as pessoas podem ficar atualizadas, né? Principalmente quem vai fazer pesquisa, quem vai fazer trabalho, as secretarias que precisam de informações, né? Interessante aqui. Eu estou vendo aqui alguns casos, né? Vocês têm o ranking, né? Tem os gráficos. Essa aqui é dos primeiros... 2022. Esse aqui é o ano inteiro de 2022? Esse ranking aqui é 2022. As letais, né? Mas sim. Só que a gente sabe que 2023 já começou pior do que 2022. Né? Já começou pior. Necessariamente... quer dizer, vocês tentam envolver, por exemplo, a partir da produção desse relatório, vocês tentam envolver as entidades, vocês apresentam isso nas reuniões, por exemplo, que vão acontecer lá na Secretaria da Mulher, que tem... Exatamente. Vocês apresentam para tudo, até para o governo estadual é apresentar esse documento para o Ministério da Justiça, Ministério, todo mundo, do Trabalho, todo mundo tem que ver, porque assim, aqui tem tudo. Por exemplo, se você está se eu chegar aqui na Secretaria do Trabalho hoje, perceber as pessoas que estão morrendo vítimas de violência, né? Aí vai estar falando ali que quem morre mais é a travestis e a trans. Depois delas, aí vem as lésbicas, depois vem os gays, né? Todo mundo está bem qualificado o tipo de violência que tem ali, para cada setor, né? Então, assim, é um trabalho muito árduo, um trabalho muito bonito, importante para o nosso estado, né? E para nós aqui também do município, que traz informações. Maravilha. Só com relação aí a... vocês também falam de outros tipos de violência que não a física? Porque assim, a gente sabe que no caso da violência contra a mulher tem a moral, tem a violência patrimonial. Vocês também ainda não estão estratificando no relatório? Mas tem praticamente, porque a mulher, a travesti e a trans é atendida pela mesma política da mulher, Lei Maria da Penha, né? Então automaticamente já entra muita coisa do crime. Muito já entra, isso, né? Pronto. E as outras violências, que são as físicas, as outras são semelhantes, mas não são qualificadas dessa forma, né? Como crime comum mesmo. Interessante. Realmente é uma situação assim que eu vejo que as pessoas em Caxias, no Maranhão e a nível de Brasil, eu acho que vocês mesmos estão fazendo algo, o segmento ou o movimento, digamos assim, vocês estão fazendo a diferença e entrando nos segmentos de um modo, eu diria que mais organizado, digamos assim. Porque hoje a gente, por exemplo, vê na Câmara dos Deputados tem uma representatividade. Você já teve uma pessoa lá que foi a primeira mulher trans a assumir uma sessão da Câmara, por exemplo. Que eu esqueci agora o nome dela. Mas o que eu estou colocando aqui? É que vocês não estão mais só focados em reagir. Vocês estão se organizando para interferir diretamente na política pública. Fala um pouco disso aí, da importância das pessoas acordarem.
para esse lado também. Porque assim, a grande questão hoje em dia, a gente sabe que a pessoa diz assim, mas a política é para todo mundo, tá aqui para atender todo mundo. A educação dá para atender todo mundo, mas quando uma pessoa sofre LGBTfobia na escola, ela não é todo mundo. Por causa da condição sexual dela, né? Ou por causa da orientação sexual dela. Ela sofre, então ela não é todo mundo. Então teria que haver mais investimento nessa questão do combate nas próprias escolas, né? Teria que partir daí. Quando acontece um caso de LGBTfobia em qualquer órgão de saúde ou de outro órgão, tem que haver mais trabalho com sensibilização dos profissionais para que esses não pratiquem esse tipo de crime. Tem que haver uma punição, né? Porque quando a gente chega lá, a gente lê assim: maltratar um funcionário de saúde em seu ambiente de trabalho é pena de tanto a tanto. Por que não coloca lá também? Maltratar uma pessoa que chegar aqui LGBT é pena de tanto a tanto. As pessoas não querem que haja esse tipo de inversão. Entendi. De colocar lá. Mas então elas também não podem agir dessa forma, né? Porque eu acredito assim que a gente não pode ficar relativizando, né? Quem vai atender bem, tem que atender bem todo mundo, né? E crime é crime em qualquer lugar. Então, se você... E bom atendimento é bom atendimento em qualquer lugar. É por isso que eu acho que a gente tem que universalizar a boa prática, né? Porque assim, se a pessoa está indo àquele lugar, ela está querendo ser bem atendida. Ano passado a gente conseguiu uma coisa interessante, que é o plano, né, estadual de enfrentamento à LGBTfobia. Foi votado, já está começando a se organizar para ficar em prática, né? Na Assembleia? Foi sancionado pelo governador. Já foi sancionado, ano passado. Né? Sim. Né? Na época, até o governador em exercício, Paulo Velton, que estava substituindo o Flávio Dino, que aprovou. É verdade. Então, assim, é uma coisa interessante, é uma coisa importante, né? A gente sabe que já é um início, né? Começar, tem que todo mundo saber qual é o seu papel ali, mas já é uma coisa interessante. Começo, né? Esse ano vai ser votado duas coisas: o plano estadual LGBT e o plano, né, de trabalho das pessoas LGBT, que é uma coisa interessante que está sendo construído há anos e anos. E esse trabalho, isso aí é voltado já para o mercado de trabalho, isso, com uma inserção da... O mercado de trabalho, tipo inclusão mesmo das pessoas, né? Porque hoje em dia tem muito essa questão de não há espaço a não ser na cozinha, mas é isso mesmo, a não ser ajudante de salão de beleza ou na cozinha, alguma coisa voltada para esse tipo de coisa. E a gente diz que o lugar das pessoas LGBT, se elas estiverem capacitadas, é onde elas quiserem. Onde elas quiserem, exatamente. Igual da mulher. Exatamente, eu acredito que assim, se a pessoa tem competência para estar no cargo, exatamente, ninguém vai atrás do gênero dela. Que diferença vai fazer? Olha o governador lá no Rio Grande do Sul. Pois é, se as pessoas fossem olhar por esse lado, não ia. E as pessoas percebem que ele é competente, exatamente, que ele é capaz. E reelegeram ele, parece. Exatamente. Né? Apesar de bater em cima, não adiantou. As pessoas, quando sabem que a pessoa é competente, ela vai em frente e faz a coisa acontecer. Mas é verdade. Eu acho que assim, aos poucos. É claro que a gente não vai esperar de quem comete crime a conscientização, porque dificilmente essa pessoa, se ela é um adulto e ela faz isso de maneira consciente, é claro que todo mundo depende muito, individualmente a conscientização, a gente sabe disso. A gente sabe também que todo mundo é possível de mudança. Mas uma informação importante, para reduzir um pouco, quando se reduz. A Lei Paulo Gustavo, no artigo 17, colocou que LGBT, população de matriz africana, povo de terreiro, quilombolas, pessoa com deficiência, podem participar da lei como cota, pode participar por um edital específico, ou seja, isso é valorização, a política nacional valorizando. Né? Quer dizer assim, dentro dos editais de cultura tem que ter uma cota voltada para o público LGBT. Tem que facilitar a vida dessas pessoas e tem que ter ações afirmativas para que haja redução dos danos causados a essas pessoas. Isso já está na lei Paulo Gustavo, provavelmente virá também na lei Aldir Blanc. Peço a todos os LGBTs que fiquem atentos. Aconteceram no Brasil 25 assembleias
né, de Estado, explicando tudo sobre LGBT, sobre a lei Paulo Gustavo. Isso. Que eu acho que deve ser. E eu tive o privilégio de participar de 19 dessas assembleias. Ela já foi. Foi online, agora a lei vai ser implantada agora. Foi decretado dia 11 na Bahia, em Salvador, Lula decretou. Isso. E os municípios já estão aderindo e mandando seus planos para que depois façam os editais com as pessoas. As pessoas devem estar preparadas para elaborar o projeto, elaborar um portfólio, organizar suas ações culturais direitinho para poder participar. Concorrer. Exatamente. Quem tiver dúvida pode procurar a GLEPS, procurar o Nando, que a gente está ajudando as pessoas LGBT que são artistas de alguma forma a elaborar seu projetinho para participar. Olha aí. E vai ser... Me parece que são mais de possivelmente seja 1,5 milhão para Caxias, se não me falha a memória. Isso. Estava em 900 e poucos mil, mas teve uma atualização, não sei quanto ficou. Eu acho que vai passar de 1 milhão. Deve passar de 1 milhão para Caxias. Só da lei Paulo Gustavo. Ainda vem Aldir Blanc que vem, né? Ainda vem, mas Aldir Blanc. Ou seja, tá aí uma coisa que eu gostei muito, recentemente implantado pela Secretaria de Cultura, exatamente. Inclusive você também vai participar, né? Como produtor audiovisual, né? Eu acredito. Eu já pesquisei. Tomara que abra, né? Não, já está aberto, vai estar aberto para você. Eu estudei e participei. Eu sei que você pode. Estou te falando com quem teve presente em 19 assembleias. Você vai participar e vai ser. Pronto. Porque a parte audiovisual ela pode ser contemplada, né? Muito bem. Nando, a gente já está chegando aqui aos finalmente, né? O que a gente pode... pode ser que a gente não tenha abordado alguns outros temas também, né? Mas que a gente também não focou em casos específicos. O que a gente quer de fato aqui é levar as pessoas de que existe uma política e que vocês estão construindo junto a essa política de combate à LGBTfobia. Porque a LGBTfobia, ela é o crime. O que vocês querem é evitar o crime, né? Mas para evitar o crime, a gente não deve focar na LGBTfobia, a gente deve focar na política pública. Exatamente. Não é? Porque se tem políticas públicas fortes, o crime não vai ter espaço. Exatamente. E também assim pedir às pessoas que geralmente parte das pessoas que são religiosas, conservadoras, elas acreditam, né, que a pessoa está cometendo um pecado, que está fazendo assim. Tudo bem, eu respeito isso, a crença dela, mas ela tem que entender o seguinte: ela não foi escolhida para ser juiz, para julgar cada pessoa. E segundo a própria Bíblia que elas utilizam, né, quem vai julgar todo mundo é Deus. Então deixa o julgamento para Deus fazer e cuide dos seus pecados, a gente cuida dos nossos e cada um brincar de vida, cada um cuidando da sua e respeitando todo mundo. Interessante. Porque assim, tem gente que quer cuidar da vida dela e dos outros, né? Tem gente cuidando mais da vida dos outros. Um dia desses eu vi um vídeo muito interessante. Daquelas típicas pessoas que bota a cadeira na porta de casa para ficar filmando as pessoas passarem para falar depois da vida de cada um, né? Aí o cara disse assim... Eu gosto de fazer isso. Aí o cara disse assim: olha só, dona fulana de tal já está afiando o seu instrumento de trabalho. É a língua. É a língua aqui. E botou a cadeira direitinho na porta de casa, depois se sentou. Aí cruzou o braço. Esperou a primeira vídeo. Aí lá vem fulano, ela tá passando, copiando, passou um raio-x naquela pessoa. Aí tá aí. Daqui a pouco vão começar as histórias, né? Então, gente, quero só agradecer a você que está nos acompanhando, e quem não acompanhou agora, pode acompanhar depois. Que siga o nosso canal, né? A gente está construindo relevância aí no YouTube devagar, né? Porque é orgânico. Eu quero até ver se eu impulsiono agora mais, porque infelizmente a concorrência é muito grande no YouTube. Você tem que, infelizmente, você tem que impulsionar. Se for esperar a boa vontade, o orgânico, quase não vem, né? Então eu tô querendo até fazer mais isso. Mas siga o nosso canal e compartilha. Quero agradecer só a Franciane Barradas, né, que participou aqui. Obrigado, Franciane. A Remédio Souza, profissional de excelência pelos
pelos demais e a sua volta. Remédio Souza, obrigado. E Michele Pontes, obrigado aí pela mensagem. Profissional, guerreiro e amado. Nando Santos, obrigado. Nando, onde as pessoas podem encontrar vocês, né, da Gleps, para que mais informações as pessoas possam adquirir? Sei que vocês têm, você falou que tem a reunião todo dia 24, né? Isso. É na própria Gleps ou é na tua casa? A gente faz itinerante, onde quiser a gente pode organizar, assim, inclusive a gente faz em outros bairros, mas a gente faz... Mas é só com membros da Gleps? A gente sempre avisa no grupo do Instagram da Gleps, sempre fica... Toda reunião tem um aviso. São só... Hoje não vai ter, porque a gente vai estar elaborando. Tem que dizer para a pessoa que nós somos uma equipe elaborando a Semana da Diversidade, que vai ser em setembro. Sim. Mas precisa urgente ser elaborado agora por causa do orçamento. Já é planejamento já, né? Isso. Da Semana da Diversidade. Porque não é mais só... E é aberto para todo mundo participar, qualquer pessoa, de qualquer idade, não está se religião, resumindo apenas ao evento da parada, né? Isso, é a semana. Agora é uma semana. Tudo que vai acontecer, participação de todo mundo, e a gente conta com todo mundo. É mais serviço, é mais trabalho, né? Mais trabalho. É verdade. Nando, muito obrigado. Nando Santos. Um alô especial aí pro grupo, né? Diversidade Filhos da Terra, de São João do Soter, é o grupo LGBT que tá nascendo lá em São João do Soter. Olha aí. Viu? Muito bem. Um abraço aí a todos lá de São João do Soter. E que todas as pessoas que nos acompanham aí, muito obrigado. Amanhã a gente ainda tá vendo aí quem que virá amanhã, mas já antecipar que na sexta-feira o Giovanni vai estar aqui. Giovanni cantor aqui da cidade. A gente vai fechar com música aí na sexta-feira aqui pra gente, ok? Eu quero agradecer ao Nando mais uma vez. Nando Santos, obrigado por... Realmente é um assunto que a gente deve começar a popularizar mais. Eu acho que vale a pena a gente depois fazer um bate-papo só sobre as nomenclaturas, né? Porque realmente tem termos assim que a gente não domina, acho que a maioria da população não domina e que não sabe como falar, né? E eu digo mais, geralmente o público não vai atrás, infelizmente. Vocês são... É papel de quem está sentindo a dor. Geralmente quem vai atrás mais é quem é do segmento. Exatamente. Outras pessoas dificilmente querem. Então, assim, ou a gente vai popularizar. Isso é devagar, é um processo cultural, eu diria. Porque você mudar a cultura não é da noite para o dia. É no médio e longo prazo. Cultura é assim. Mesma coisa da educação. Então, com o tempo. Mas você tem que começar. Se não começar, não acontece nada. Então, eu costumo dizer que se Sobral hoje é a melhor educação do Brasil, um dia eles decidiram que a educação seria prioridade lá. E hoje é prioridade a educação. Cara, é incrível o que acontece lá. Todo pai, toda mãe daquelas crianças sabem que a educação é importante. Eles conseguiram envolver a cidade. Eu falo, não é só Sobral, não, é o Ceará, né? Eles conseguiram envolver as mães, os pais de uma maneira que, se a criança não vai para a escola, eles têm que dizer por que a criança não foi para a escola. Daí você vê o envolvimento, é muito importante. E é um processo cultural. Mas um dia eles pararam e disseram: vamos fazer educação de qualidade? E estão fazendo. Por isso que conscientização não vem da noite para o dia. É isso aqui mesmo. Vai ter quem vai escutar, vai ter quem não vai escutar. É assim. Sempre vai ser assim. Agora você vai deixar de falar? Vou finalizar dizendo uma frase que eu escutei do Will Smith hoje de manhã. Tem um vídeo onde ele aparece numa cena de um filme, o Bob Marley, falando exatamente do preconceito, né, e da violência, né, que ele sofria naquele momento em que ele estava fazendo música. O Bob Marley, ele dizendo que o Bob Marley, um belo dia ele ia fazer um show, e aí ele recebeu na casa dele pessoas para atirar nele. As pessoas atiraram para amedrontar ele,
para que ele não fosse ao show. E no dia seguinte ele subiu no palco e fez o show. Aí ele disse: quem pratica o preconceito, quem pratica a violência, não descansa um único dia. Por que que eu, que faço o bem, que prego o amor e a paz, tenho que parar um dia? Lindo. Tá aí, a mensagem do Bob Marley é essa, gente. Até hoje, esse cara... os que atiraram nele, ninguém sabe o nome, mas o nome do Bob Marley tá aí. Eternizou, né? Eternizado. E tem até um dia para comemorar o dia do reggae, né? Então, é isso que a gente faz. Então, se a gente se preocupar em fazer o bem, o mal vai deixando de existir automaticamente. A gente só não tem que dar muita bola pro mal. A gente só tem que focar no bem, né? Não, Caxias, obrigado mais uma vez. No rumo certo, Maranhão na direção certa, vai dar certo. Pois é. Então, gente, obrigado mais uma vez. E amanhã a gente tá de volta aí com mais um Panteão Cast. Ok, obrigado a todos. Valeu. Valeu.